Olá, pessoal! A gente vai falar na aula de hoje sobre a cidade e o audiovisual. A gente vai iniciar o módulo 7, tá? E o nosso objetivo de conhecimento é o cinema. A gente tem como objetivo, nesse próximo módulo, apresentar algumas características da linguagem, do audiovisual e gêneros cinematográficos, proporcionar apreciação, reflexão e discussões sobre produções cinematográficas que tematizem a cidade, mesmo que de forma secundária, ou seja, a gente vai ver filmes, a gente vai falar sobre o cinema, tendo a cidade como tema, tá? Mesmo que não seja o tema central da história, promover o aprendizado de técnicas de filmagem e captação de imagens em movimento, e promover o trabalho coletivo e colaborativo. Este módulo tem como proposta apreciar filmes, pensar sobre o cinema e conversar sobre essa arte, tá? Provavelmente a maioria dos alunos vai ao cinema ou assiste filmes, mas refletir, discutir de forma crítica, perceber a linguagem e prestar atenção em como é feito o filme são tópicos bem diferentes. Ou seja, todos nós já vimos algum filme, já vimos um filme, né, alguma vez na vida, mas assim, geralmente a gente assiste o filme de forma muito passiva. Então a gente não presta atenção nos detalhes do filme, na mensagem que o filme quer trazer pra gente, e a gente também não presta atenção na linguagem, na forma que é tratado o filme, tá? O trabalho com a linguagem cinematográfica e a percepção de filme requer que a gente assista pelo menos alguns filmes para a gente estar fazendo essa análise. Logo na primeira página do 7º módulo, a gente vai ver um filme, né? A gente vai ver a imagem de um filme. Aqui tá colorido, mas eu achei a imagem em preto e branco, do Hitchcock. Ele é conhecido como um autor de filmes de suspense, tá? Tem filmes bem conhecidos dele, principalmente para quem estuda cinema ou para quem é interessado nessa linguagem. Ele é ele é um diretor que é imprescindível você assistir alguma obra dele para estar falando sobre cinema, tá bom? Eu vou aqui compartilhar com vocês meus slides e a gente vai estar falando sobre o tema daí. Deixa eu abrir aqui. Bom, não estou conseguindo apresentar. O tema nosso é a cidade do audiovisual. E a primeira imagem que tem o set de filmagem dos pássaros, que na apostila de vocês, como eu disse, essa imagem está colorida, tá? Os slides estão demorando. Ó, aqui a gente tem um pouco sobre o Alfred Hitchcock. Geralmente os filmes dele são conhecidos por suspense, né? Ele é conhecido como o mestre do suspense. E ele dirigiu alguns dos melhores filmes de mistério e assassinato da história do cinema. Filmes que viraram clássicos e até hoje servem de referência para estudiosos e admiradores. E ele tem muito também de humor nas obras dele, só que é um humor um pouco mais negro, tá? Aos 20 anos, ele conseguiu seu primeiro emprego na área cinematográfica. A partir daí, tudo que ele fez foi ligado à sétima arte, que é o cinema. Deixa eu mudar aqui, meu computador está um pouco lento para mudar os slides. Ó, a gente tem aqui alguns filmes, né, dele. Festim Diabólico, que foi rodado em apenas 8 cortes. Esse filme, pessoal, como eu disse, é uma história de suspense, né? Para algumas pessoas poderia ser considerado até de terror.
São dois amigos que eles matam um segundo amigo, um terceiro amigo, né, no caso, só para comprovar que eles conseguiriam cometer um crime perfeito. Então, eles montam uma festa na casa deles e o corpo está escondido nessa festa. Então, eles querem comprovar que eles conseguem esconder esse assassinato, tá? Janela Indiscreta, que é um outro filme dele de 54, contou com a presença de um grande ator que interpretou o jornalista com a perna fraturada, que preso a uma cadeira de rodas sem ter o que fazer, começa a espionar os vizinhos. E de tanto espionar, ele começa a desconfiar que um deles cometeu um crime. Então ele começa a bisbilhotar a vida dos vizinhos, né? Ele fica olhando na janela, já que ele não tem o que fazer. E ele começa a achar que um dos vizinhos dele cometeu um crime. Então isso que é o suspense da história. Um corpo que cai, que é considerado um dos melhores filmes dele. Esse filme, o artista ele interpreta um detetive que é contratado para investigar sobre a esposa de um amigo dele, mas essa moça acaba morrendo e ele acha que ele está sendo perseguido pelo espírito da mulher. E tem outros filmes que são bem famosos dele, e esse Psicose, que é citado no slide, é a história de um assassino, que esse assassino existiu realmente, né? Ele cometeu alguns assassinatos, ele matou muitas mulheres, e foi feito um filme a respeito da vida dele. Os Pássaros, que os pássaros são os leões da história, e O Homem que Sabia Demais, que tem alguns filmes do diretor. Nossa, meu computador tá muito devagar. Audiovisual, né, a gente tem a definição do que seria audiovisual. Ele é composto pelas três linguagens, verbal, sonora e visual. E juntas, essas linguagens conseguem transmitir uma mensagem. Então, a partir de todos os elementos que você tem no filme, você consegue transmitir a mensagem que você quer. Tá? A leitura dessa linguagem pressupõe o conhecimento dos seus elementos, códigos e processos de construção. Deixa eu abrir aqui para vocês um vidinho que tem um resuminho do que é o audiovisual. Áudio, visual.